Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal que eu tô te aguardando e vamos juntos. Se inscreveu no canal? Falta muito pouco pra gente bater a meta de 1 milhão, mas antes disso eu queria dizer pra você que depois do jogo contra o Atlético Mineiro, esteja presente aqui. Esteja presente, eu não vou falar mais nada, porque estaremos aqui para uma live depois do jogo entre Corinthians e Galo, na arrancada na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, destacando os outros jogos também, mas aí eu conto com você para apresentar uma novidade, beleza? O Yuri Alberto, ele fez aquele bate-papo que o Ivan Andrade, muito competentemente, tem feito com jogadores personagens, até o Antônio Oliveira já participou, e aí eles ficam falando sobre meia hora, por meia hora sobre vários assuntos, né? Sobre hobbies, sobre o que o jogador faz fora dos gramados, como é que é a vida, como é que é a origem, aquele bate-papo mais informal, né? Pra gente ter acesso a algumas informações que a gente às vezes não tem no dia a dia na correria e tudo mais, muito menos o torcedor. E aí eu queria pincelar aqui duas coisas. Primeiro, a negociação para ele chegar no Corinthians. E aí ele conta, né, o bastidor de como ele não queria continuar no Zenit por tudo que estava acontecendo na Rússia. Tem a filhinha dele que mora aqui em São Paulo, né, a família, um cara muito família, né, dá para perceber, assim, ele tem mais 5 irmãos, tem o pai e a mãe muito próximos, tem avós vivos, então assim, um cara que não queria, embora fosse uma boa oportunidade e tudo mais, né, num contexto que estava o Zenit, ele quis voltar. E aí ele falou que muitos clubes começaram a aparecer. Eu tenho de informação que o Inter, inclusive, fez proposta, subiu a proposta, queria muito o seu retorno. Ele esteve presente, inclusive, nas férias, num jogo do Inter, visitou o vestiário, conversou com o presidente, e isso foi o que chateou os colorados quando depois ele fecha com o Corinthians, porque eles entenderam que essa visita do Yuri lá, e aí eu não sei o que ele, o seu staff falaram, né, pro presidente Alessandro Barcelos, que, sei lá, deu algum sinal, algum indicativo de que ele pudesse fechar com o Inter. Ele estava avaliando outras propostas, tinha outros clubes também, que eu não tenho maiores informações, o Inter eu tenho com certeza, e aí ele falou que chegou o Corinthians. E aí, quando chegou o Corinthians, ele falou que demorou a cair a ficha, e aí, de repente, ele não queria escutar mais nada, né? Ele foi no CT, fez uma reunião com o VP ainda, com o Vitor Pereira. E aí quando ele sentiu assim, a rede social dele começou a ser invadida, ele falou assim, cara... E aí ele fala que foi a melhor escolha que ele já fez na vida. E aí eu queria dizer uma coisa pra vocês, assim, é claro que a gente critica o Yuri, eu mesmo já critiquei o Yuri, acho que a gente tem que cuidar para não ser destrutivo na crítica, e eu nem sei se eu tomei esse cuidado, eu acho que não é meu perfil, eu acho que tomei o cuidado, né? Não é acho que não, acho que eu tomei o cuidado, mas pode ser que em algum momento a gente tenha passado do tom. Repito, acho que não foi o meu caso, e eu falo acho porque a gente nunca sabe, né? Tá sempre na correria, tá muito tempo no ar, fala muito aqui, na televisão, rádio, rede social, então às vezes alguma coisa passa, né? Que o jogador não gosta que a gente fale. Mas eu sempre tive uma esperança de que o Yuri pudesse voltar a jogar um futebol que eu já vi ele jogar, tanto no Inter quanto na chegada dele no Corinthians, e aí o torcedor acompanhou muito mais. E mais do que isso, nas poucas vezes que eu tive contato com o Yuri, assim, de entrevista mesmo, bate-papo, eu estive na sua apresentação, aquela em meio a foguetórios, né, um show de luz, era um jogo, cara, acho que era um jogo treino, ele ainda não podia jogar, que o Corinthians abriu na Neoquímica Arena, ele foi apresentado para a torcida, e aí depois ele deu entrevista coletiva, eu estava lá como repórter, e aí troquei uma ideia com ele depois. Que sujeito bacana, sabe? Aí fora futebol, obviamente que isso não entra na análise, ou pelo menos não deveria entrar, mas eu quero dizer assim, e mesmo, cara, mesmo, aí é uma opinião, sabe? Mesmo na pior fase, você nunca viu o Yuri fazendo corpo mole. Nunca, cara. A gente percebia que ele estava chateado, ele estava triste porque ele não conseguia desenvolver, porque ele estava tentando. Ele estava tentando e, cara, ele tem fase. Às vezes a bola bate na canela, sai. Ele errou algumas jogadas de forma bizonha. Negócio inacreditável. E parecia que a fase não ia passar, porque ele ficou 1 ano jogando mal. Junto de todo o time, mas é uma coisa meio inexplicável. Assim, tecnicamente, individualmente, ele estava muito mal. Ele recuperou. Ele recuperou e com um sorriso no rosto. É um menino muito do bem. Torço muito para que ele continue fazendo gols, deslizando e sendo muito feliz aí. Foi uma entrevista bem bacana. Se você, torcedor, não conferiu ainda, vai lá no site do Corinthians, no Corinthians TV aqui no YouTube, para poder conferir, que vale a pena. E a outra entrevista foi do gigante, o goleiro Cássio, que esteve presente lá no Grupo Bandeirantes. Eu estava saindo, não peguei ele chegando e nem tinha como trocar uma ideia com o Cássio lá, porque ele parou a Band, parou a sede da Band aqui no Morumbi, em São Paulo.
Cara, foi inacreditável o que aconteceu. Os funcionários saíram de todas as áreas possíveis para tentar tirar uma foto com ele. Ele chega um pouco atrasado por conta do treino que demorou, vai direto pro estúdio lá para falar com o Neto tá com o filho dele, né? Tratou meu filho bem na Disney e tal, aquela coisa toda. O Julinho lá, que estava emocionado com a presença do Cássio, foi muito bacana. O Cássio é um ídolo que ele não tem noção ainda. Ele já tem um pouco agora, né? Eles até conversaram sobre isso. Mas é inacreditável. E é muito curioso, porque tem torcedor que, não sei se está separando, está misturando, não sei. Mas, cara, tem um momento do Cássio técnico que às vezes não é tão bom, dele não ir bem num jogo e tudo mais, e ele é muito cobrado. E aí tem torcedor que eu acho até que desrespeita um pouco a história dele. Eu não gosto de comentar a atitude do torcedor aqui, mas tem alguns caras que passam no ponto mesmo, né? Pô, vai embora, não sei o quê. Começam a execrar um cara. Bom, ele teve ameaça, né? Que até era um maluquinho que depois se arrependeu, mostrando arma no inbox do Instagram. Cara, para um cara que deu, assim, sabe? Deu, junto de outros caras, mas deu a Libertadores e o Mundial pro Corinthians. Em 2017, depois de uma fase ruim que ele teve, o Cássio cometeu alguns erros que ele mesmo confirma, né? Cara, ele jogou uma enormidade aquele Brasileirão de 2017. Então, assim, isso faz, não faz tão pouco tempo, mas assim, não é só 2012, há 12 anos. Não, cara. Ele também, bom, ele ganhou o Brasileiro de 2015, ele ganhou o Brasileiro de 2017, ele ganhou o Paulista em 18, 19, e depois o Corinthians entrou num espiral negativo e tal, e ainda teve bons momentos, né, chegando à final de Copa do Brasil, 2 vezes, né, 18 e 22, e no ano passado, mesmo brigando para não cair no Brasileiro, foi semifinalista de Copa do Brasil e Sul-Americana, e vocês lembram como, né? Com ele pegando pênalti em todas as fases eliminatórias, impressionante. Mas aí o Cássio falou sobre o ativismo que ele tem em relação ao autismo por conta da sua filha, que é muito bonito, cara. Um cara que hoje tem uma outra consciência de vida, né? 708 jogos com a camisa do Timão, e um número me chamou a atenção, né? 176 derrotas. Em 708 jogos, ele tem 176 derrotas. É muito pouco perto do universo de jogos que ele tem. Ele, obviamente, falou sobre o fato de que o ano passado o ponto negativo foi perder pontos em casa no Brasileiro e que isso está na mentalidade deles para esse ano, que eles precisam ser mais regulares e o Antônio Oliveira está trazendo isso. Ele elogiou muito o Antônio, falou que mais do que o fato do Antônio ser muito bom, de ter muito trabalho, ter muita conversa, a comissão técnica dele é muito boa. E ele fala assim, cara, a gente tem praticamente 3 times, são 30 jogadores. Só que, pô, estão jogando e relacionados 22. Ele falou que os 30 têm a mesma atenção. Que os caras da comissão dão atenção para os 30. E que isso é fundamental, porque você está sempre motivando os caras, que daqui a pouco tem cara no terceiro time que pode subir. E a gente está vendo alguns experimentos aí do Antônio, né? Ele resgata meio que o Bidu, provavelmente pelos treinamentos. Ele pega o Fausto Vera e está tentando recuperar, provavelmente pelos treinamentos. Outros meninos da base e tudo mais. E aí o Cássio elogiou o Antônio, elogiou o Augusto. Ele falou, não tenho nada para falar do Augusto. Está sendo um cara muito correto, eu já tinha dito para vocês aqui, né? Que ele tinha chamado líderes, o Cássio tinha elogiado publicamente entre eles ali o que o Augusto estava fazendo em termos de compromisso, e que tem uma expectativa boa aí para o Corinthians melhorar, disputar e tudo mais. Sabe que tem muita gente investindo, mas que o Corinthians é o Corinthians, né? Então sempre chega. E aí sobre a renovação, eles exibiram até a pergunta que o Neto fez pro Augusto, e o Augusto falou que o Cássio vai ser o que quiser, e aí eu já falei para vocês também, trouxe o bastidor, que o Cássio meio que seduziu, conquistou o Augusto. O Augusto não tinha essa visão, embora reconhecesse ele como um ídolo, ele entendia que o momento podia ser do Carlos Miguel, e o Augusto entendeu que o Cássio tem uma importância gigantesca no elenco, e falou que vai renovar. E o Cássio falou assim, cara, a gente vai conversar, evidentemente, não vai ter problema não, né? O Cássio quer continuar, óbvio, né? E falou que é uma questão de tempo aí a renovação, então o Cássio deve permanecer. Mas ele elogiou o Carlos Miguel, elogiou os outros goleiros, falou que o nível está altíssimo e que ele também entende que ele precisa deixar um legado, né? Que obviamente ele vai parar em algum momento, né? E que precisa vir um goleiro que entenda o que é o clube, e que também, né, obviamente, carrega esse peso. Ele não disse isso, mas carregar esse peso de substituir o Cássio. E o Carlos Miguel está pronto, né? A gente sabe disso. E o Cássio elogiou bastante o Miguel, que eles conversam muito e que é um cara muito de um nível muito alto assim nos treinamentos e nos jogos, né? E que com tantas competições ele vai receber mais oportunidades, vai acabar jogando,
e sempre que jogou deu conta do recado. Gigante Cássio é um cara que está cada vez mais na história, que ainda divide opiniões, né? Mas é impressionante, porque eu acho que ele deve ter uma reação, assim, uma sensação meio dúbia. Quando ele, por exemplo, vai a algum evento, em algum lugar e a galera ovaciona ele, e crianças assim, desesperadas pelo Cássio, e quando ele abre a rede social e vê que tem uns maluquinhos aí xingando ele. De que lado você está? Eu acho que o Cássio ainda é um cara muito, muito, muito importante para o time. Salve, fiel! E outro jogador que pode estar chegando no timão é o volante Denilson do Cuiabá, fiel. Além do Hernani, né? Corinthians que vem negociando com o Hernani que está lá na Itália. Segundo o Samir Carvalho, o Chico Garcia deu na informação. Já existe conversas para o jogador chegar em julho, mas existe uma outra oportunidade no mercado. O volante Denilson pediu a rescisão do seu contrato, né? Lá no clube, lá no time do Cuiabá, e o destino dele pode ser sim o Corinthians. O Corinthians já cobiçou o jogador no começo do ano. O Cuiabá não quis liberar o jogador, inclusive na época vazou até um áudio, né, do Denilson que ele gostaria de jogar no time do Corinthians, né? E agora o jogador aí está afastado lá na equipe do Cuiabá, solicitou aí a rescisão do seu contrato e pode parar sim no Corinthians. Lembrando que o Antônio Oliveira já tinha pedido o jogador para a diretoria do Corinthians, fiel. Então, além do Hernani, o volante Denilson, né, que tem parecido, é um volante tipo estilo Ranieri, né? Primeiro volante nato, né? É, ele já está na Justiça do Trabalho, solicitou a sua rescisão do contrato e está sem atuar desde janeiro, né? Lá na equipe do Cuiabá. E o Corinthians está monitorando a situação e pode sim levar o jogador aí para o Parque São Jorge. Se o Denilson conseguir a rescisão do seu contrato, o jogador ainda sai de graça, o que ainda facilitaria a vida do Corinthians para essa contratação, fiel. Tirando de lado aí o Mercadão da Bola, domingão tem Corinthians, Campeonato Brasileiro, primeira rodada contra o Atlético Mineiro em casa às 4 horas da tarde, né? Corinthians voltando a jogar às 4 horas da tarde no domingão. E o Corinthians para essa partida pode pintar aí a volta do Palácios e do Maicon. Não é confirmado ainda, mas podem aí ser relacionados e quem sabe aí retornar de um bom tempo aí se recuperando de lesão, né? O Corinthians aí vai começar o Campeonato Brasileiro, precisa começar já ganhando, né? Porque a gente sabe o que aconteceu no ano passado, brigou muito para não ser rebaixado, né? E nesse ano tem que ser diferente, né? A equipe do Corinthians tem que fazer o nome, principalmente dentro do estádio da Neoquímica Arena. É a força do Corinthians, o estádio, a torcida, né? Então o Corinthians precisa, então, dar uma resposta boa. E o Galo é nosso freguês, né, fiel? Vocês estão confiantes para essa partida? Será que dá para o Corinthians ganhar? Deixa aqui embaixo a sua opinião, seu palpite para esse jogo Corinthians e Atlético Mineiro às 4 horas da tarde no domingo na Neoquímica Arena, né, fiel? Qualquer novidade eu trago aqui no canal. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nada. Tamo junto, forte abraço e vai Corinthians!